boa noite. Estamos começando o nosso Papo de Quinta com o programa Meu Lugar no Mundo, com dois convidados mais do que especiais, Dr. José Batista de Andrade, juiz de Direito, pai de ex-aluno e de aluno do Colégio Pequeno Príncipe, e o advogado de carreira, Dr. Jonas Ribeiro Gomes de Matos, os dois formados pela Universidade Regional do Cariri. Sejam bem-vindos. A proposta do programa é que, de fato, os alunos, principalmente do terceiro ano do ensino médio, tenham esse contato com profissionais competentes e que vocês repassem o dia de vocês, esse cotidiano, o que levou vocês, quais inspirações a escolher o direito e a escolher a carreira da magistratura, o juiz de direito. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Obrigado, meu caro Jefferson, professor Jefferson, doutor Jonas aqui ao meu lado, é uma grande satisfação. É com alegria que eu recebi esse convite. Eu recebi esse convite há mais de um mês atrás, mas eu sofri uma paralisia facial e estava impossibilitado. E a Betânia, não, a gente toca mais para frente. Então, meu abraço a Betânia também, que não está presente aqui, mas eu quero agradecer que o convite partiu dela. Então, aqui a gente está para falar sobre o meu lugar no mundo, como foi que eu me tornei de juiz, de onde eu saí, enfim, abrir esse espaço inicial só para introdutório e a gente entra nesse mérito daqui a pouquinho. Boa noite, Jefferson. Boa noite, doutor Batista. Para mim é um momento muito especial, né, poder participar desse podcast, desse momento de definição, né, na vida daqueles alunos que estão aí querendo entender melhor as profissões. Então, me sinto muito feliz e honrado com esse convite, né, tanto de estar aqui na instituição em que fui formado nela, aprendi princípios, valores, né, deixar também o meu abraço à Betânia, né, que é uma educadora, uma liderança dentro dessa escola que reflete muito aquilo que essa escola, que esse colégio entrega para a sociedade. E aqui está com o doutor Batista, em que essencialmente trabalho com direito privado. O doutor José Batista é juiz aqui de uma unidade de direito privado aqui do Crato, né, do Fórum de Crato. Então, é um juiz que eu particularmente tenho uma admiração, né, e não escondo isso de ninguém. E dizer que esse momento aqui vai ser muito rico, vai ser um momento muito importante, né, e reafirmo esse compromisso de entregar aqui o melhor para aquelas pessoas, para os alunos que estão nesse momento de decidir o seu futuro. Então, muito obrigado. A gente agradece a participação e os alunos, eles chegam muito novos a cada dia. Nós acompanhamos isso e é uma realidade. A cada dia eles chegam ao ensino médio com uma idade que são muito novos. E quando chegam no terceiro ano, eles sentem essa dificuldade de escolher a profissão. Que a gente trabalha muito isso, existem os testes vocacionais, Betânia trabalha muito bem isso durante todo o ensino médio, mas ainda tem aqueles que quando chegam no terceiro ano estão sem saber que escolha fazer. E eu pergunto a vocês, o que motivou, se vocês tiveram dificuldades nessa escolha, se passaram por outras experiências, se cursaram, se trilharam outros cursos até chegar ao direito, até alcançarem as profissões que vocês, de fato, estão inseridos hoje em dia. Eu quero dar aqui meu testemunho pessoal dessa dificuldade de decidir o que, chegar ao terceiro ano sem saber o que queria. Eu fui especialista nisso. Eu cheguei ao terceiro ano do ensino médio sem saber o que é que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostava muito de matemática. Então, assim, era natural que eu escolhesse a área de humana, exatas, né? Mas, e ainda fiquei naquela, ainda sem saber.
Eu tinha um amigo, muito meu amigo, que hoje é meu compadre, é padrinho de um filho meu, que ele ia fazer medicina. Ele foi meu colega, meu amigo, e ele tentou me convencer a fazer medicina. Eu digo, não, eu sei, só sei de uma coisa, que eu não quero medicina. Agora, o que eu quero, eu também não sei. Muito bem. Dois polos aí. Não, sabia que não queria. Sabia que não queria e medicina. Não sabia o que queria. Não sabia o que Exato. queria. Bom, e aí, falando com um conterrâneo que ele fazia agronomia na UFC. E eu perguntei, como é agronomia? Isso não é engenharia. Eu digo, opa, engenharia tem matemática, tem muita matemática? Tem. E trabalha com plantas, planta, tem. Digo, ponto, eu sou do mato, eu vou juntar mato com matemática, eu vou fazer agronomia. Muito E bem. assim eu terminei a agronomia no ano de 91, eu terminei a agronomia. E aí, durante o curso de agronomia, o meu pai, que era um agricultor, que sempre foi da roça, meu pai trabalhou 40 anos na roça, e ele comprou, aliás, a minha mãe herdou um pedaço de terra da herança do meu avô, e ele comprou a parte da minha avó, a meiação da minha avó. E lá botou um morador. E esse morador, daqui a pouco, ficou querendo ser dono da terra, e ele criou asa e levou meu pai para a justiça para tomar a terra do meu pai. E eu vi o meu pai adoecer. Meu pai era um homem analfabeto, ele dizia assim, o juiz não julga minha causa, o juiz não julga minha causa. E eu fui vendo aquele sofrimento e eu tinha vontade de ir com ele para conversar com o juiz. Doutor, decida a causa do meu pai, mas eu tinha medo que o juiz me prendesse. Então eu fiquei naquele dilema, não sabia como, eu queria ajudar meu pai naquela situação conflituosa e não tinha coragem de ir com ele, porque ele disse, não, a gente vai conversar, o juiz prende eu e meu pai. E daí despertou, eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou ser juiz. E daí, pronto, eu estava terminando a agronomia. Eu disse, agora eu vou fazer direito para ser juiz. E eu quero ser juiz no meu estado do Ceará, para eu fazer justiça para pobres injustiçados da forma que o meu pai sofreu. Meu pai passou 4 anos numa causa, sofrendo, ficou hipertenso, vendeu vaca, vendeu bode, ovelha, para pagar advogado, para pagar custo de processo. Naquele tempo não tinha defensor público. E esse sofrimento eu me envolvi tanto que eu decidi, vou fazer direito e vou ser juiz. E eu quero ser juiz no meu estado. Quando foi em 96, já no ano seguinte eu já comecei a estudar de novo para o vestibular. Eu já estava aqui, eu já era auditor da Cefaz. E aí eu fiz vestibular. Em 2091, fui o segundo lugar no vestibular, entrei na faculdade, como eu me dedicava muito no dia a dia, eu fui coletor especial, eu era coletor especial de Juazeiro do Norte e não tinha tempo para estudar. Então eu sempre fui aquele aluno que sentava na frente, copiava tudo que o professor dava e terminei direito. Quando eu terminei, eu era um estudante de caderno. Quando eu terminei direito, eu fui para Fortaleza para estudar, para aprender, como se eu fosse fazer a faculdade, agora valendo, vou fazer a faculdade. E assim, 2 anos depois eu me tornei juiz. Mas a gente tem uma longa história que eu ainda posso... Mais uma história. Muita coisa fez sentido agora. Isso, viu, emocionante, né? E de grande determinação. Isso aí, o senhor está de parabéns. Obrigado. Eu vou falar um pouco aqui, porque como tem essa atuação diária, né, na unidade judiciária do senhor, lá no escritório, a gente costuma dizer que o senhor é um juiz que não tem medo de decidir. E agora tudo fez sentido, porque trouxe essa bagagem realmente lá de trás, né? Então, assim, hoje, né, eu posso ter esse privilégio de entender, porque realmente o senhor decide. Não estou dizendo que decide favorável aos meus clientes, tá? Mas dá uma resposta, né? Eu até brinco que toda vez que eu vou despachar com o doutor Batista, ele julga desfavorável aos nossos constituintes. Mas decide. Então, realmente, isso aí, o senhor falou, fez muito sentido a sua atuação, né? Eu estou há 13 anos, né, advogando, então eu já tenho
Uma bagagem tempo. também. E antes de advogar, os 5 anos de faculdade, eu estagiei. Né? Eu brinco que eu comecei a estagiar antes de iniciar a faculdade, porque comecei minha faculdade no dia 20 de março de 2006, à tarde, lá na Urca, né? E eu comecei a estagiar no dia 20 de março de 2006, na Justiça do Trabalho, de manhã. Então, eu comecei a estagiar antes de começar a faculdade, né? Com o Dr. Clóvis, né? E assim, a minha experiência com o direito, ela também vem da infância. Tem uma situação na minha vida que eu era mais franzinozinho e estava na igreja e um dos meninos começaram a mexer comigo. Uma mais velha começaram a mexer comigo. Aí vou dar um apelido. E aquilo ali estava Bullying. Era um bullying, sabe? Lhe incomodava, né? No tempo ainda não tinha esse termo, né? Mas era. Mas incomodava, mexia. E aí teve um rapaz lá que ele era uma das lideranças lá do jovem, já era adulto. E ele deu uma enquadrada nesses meninos em minha defesa. E aquilo me comoveu muito, assim, meus olhos encheram de lágrima, mas a partir daquilo ali nunca mais aconteceu. E assim, lógico que naquele tempo eu não relacionei com a advocacia, nem com o direito, mas conforme eu fui tendo experiências ao longo da vida, né? Então, um dia caiu a ficha de que muitas vezes você não tem condição de se defender. Você vai precisar de alguém que faça isso por você, né? E aí, na nossa Constituição, no nosso sistema de sociedade, quem faz isso é o advogado. Ele que fala pelo outro, né? Ele que vai à porta do judiciário, que vai aos órgãos instituídos, né? Para falar pela pessoa que não tem a condição de usar, né? o linguajar, os termos técnicos. Então, é o advogado quem primeiro provoca, né, essa ratificação do direito do cidadão. A garantia do direito dele, né? É ele que vai à frente, né? Isso. Então, assim, embora não seja minha área, mas dando um exemplo de um advogado criminalista que defende ali uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, ele não está sendo conivente com o que foi praticado, mas sim para que se tenha a garantia de um julgamento justo, enquadrado realmente dentro da legislação. Então, lá de trás, isso me tocou. E aí, teve outro fato interessante, que quando eu estava para me decidir ainda, né? Quando eu decidi fazer direito, eu acho que eu não estava nem no ensino médio ainda. No fundamental, né? Mas eu já estava terminando o fundamental ali. E aí um fato interessante, eu estava comendo um sanduíche, meu pai e minha mãe, e falando de profissões. E aí meu pai deu um exemplo de um advogado do Crato que tinha um avião. Aí caramba, o cara tem um avião. Não tenho o meu avião ainda, estou muito longe de ter, né? Mas, assim, foi também uma coisa que ficou... Um drone. Eu comprei um drone uma vez, aí ao ser um voo com ele não tinha aquele sistema de voltar, o drone foi embora. Foi embora até hoje, não achei mais o drone. Perdi o drone. E, inclusive, ele foi embora ali até perto da casa do senhor, ali no Grangeiro, ali entrou, deve ter caído em algum terreno ali por cima. Mas eu também tive... A partir dessa conversa do avião, eu pude ver que também seria uma profissão que eu teria condição de garantir o sustento da minha família, que eu poderia dar ali uma condição de vida digna para os meus filhos, minhas filhas, né? Então, é algo que pesa também nessa questão da escolha profissional, né? Saber também quais são as suas aspirações. Não que eu queira ter um avião. Hoje eu não quero mais ter um avião. Hoje eu vi que não faz sentido ter um avião. Já há muito tempo eu vejo que não faz. Se quiser um avião, eu preferir ter uma Bet, né? Uma Bet. Pronto.
E a gente vai vendo que as coisas importantes na vida, elas não estão monetizadas, né? Então, a gente vai vendo que é melhor ter paz, é melhor ter ali as pessoas que você ama perto de você. Sim. E eu me sinto muito feliz, assim, eu vejo que a advocacia me projetou realmente para o mundo. Muito do que eu sou hoje faz parte dessa vivência na advocacia, de poder lidar com a dor, com o sofrimento das pessoas, né? Assim como o doutor Batista falou aqui do juiz que demorou a julgar a causa dele, eu também me sinto na obrigação de não ser o advogado que se acomoda, de que pega o processo do cliente ali, demora para dar entrada. Então, eu entendo que dentro desse sistema de engrenagens da justiça, de garantia da justiça, eu sou uma parte importante. Sim, com certeza. Inclusive, é uma curiosidade dos alunos, a gente sempre pergunta se a sua profissão ela é valorizada socialmente e financeiramente. Porque os alunos eles também têm essa preocupação. Sim, Como o senhor disse... A gente vive no sistema capitalista, Exato, né? a gente não vai ser demagogo Não, ao ninguém ponto tá de dizer hipócrita. o seguinte, isso, você tem que buscar o que você tem afinidade, mas em contrapartida você tem que ver se o que você tem afinidade lhe dá uma condição e uma garantia financeira. O franciscanismo... Aí a pergunta nossa é essa, se o senhor como advogado, se o senhor como juiz tem esse reconhecimento socialmente e financeiramente. Só quando eu falei que a meta, assim, meu objetivo ser juiz no Ceará, por que eu frisei isso também? Porque antes de ser juiz no Ceará, eu fui promotor no Pernambuco, fui juiz na Paraíba, né? Passei para juiz também no Rio Grande do Norte, passei para advogado da União, que eu fui chamado para Salvador. Claro que eu preferia ser juiz no interior da Paraíba do que para ser advogado da União para defender o governo, né? Então, assim, em relação a essa pergunta, o juiz ele tem uma função de status, né? Não vamos ser falsa modéstia de dizer que também, assim, por estar na vitrine, ele também sofre muitas pedradas. Tem um peso. Né? Tem o peso. O peso da sociedade que cobra, que diz que o juiz ganha muito e não trabalha. O peso da mídia que cobra. As pessoas, de uma forma geral, isso desperta inveja de outros. Isso. Então, assim, como funcionário público, o juiz é muito bem remunerado. Né? E assim, tem uma função social muito grande, porque a sua função é de proporcionar paz social. Isso. Quando há um conflito entre duas partes, elas não vão resolver no tapa, nem na bala. Excepcionalmente, infelizmente, alguns ainda recorrem a esse recurso. Mas não, através do advogado, vai provocar a justiça para dizer, juiz, Estado juiz, você como agente do Estado, representante do Estado, porque assim, o Estado foi criado e ele chamou para si a responsabilidade de distribuir a justiça e também de ter o monopólio da violência. Sim. Quem é que tem o monopólio da violência? O Estado, através dos agentes policiais, né? Fazer cumprir a ordem. Então, o juiz determina, faça isso e tem que ser feito. Aquela história, decisão de juiz não se questiona, se cumpre. Não é que não se questiona, cumpre-se e depois questiona. Né? Porque senão, olha, veja agora o que aconteceu recentemente, esse negócio do X, do Twitter, né? Um bilionário entendeu de desafiar um país, uma nação soberana, para dizer que ele era mais forte que ele. Isso, e um juiz corajoso foi lá e freou. E ele agora voltou atrás, pagou as multas, vai ver que não valeu a pena a briga dele. Né? Então, esse é o papel do juiz. É a decisão contra-majoritária. Você não vai... Por isso que o juiz não é eleito. O juiz é um agente público que não é eleito.
Os demais agentes públicos, dos demais poderes, do executivo e do legislativo, são eleitos. O juiz não é eleito. Para quê? Porque ele tem que tomar decisão contra-majoritária. E quem é eleito, ele não vai ter legitimidade para decidir contra-majoritário. Então, esse é o papel do juiz na sociedade. Extremamente importante. Doutor Batista, é uma pergunta minha. Certo. No dia a dia, como é que o senhor vê hoje o papel do juiz, que até pouco tempo era como se tivesse assim um certo receio, um distanciamento? O senhor acha que os novos juízes, ou como é que está essa relação hoje? Ela está sendo quebrada? Porque assim, as pessoas têm até um certo temor, né? Assim, de cumprimentar, de falar com o juiz. Como é que o senhor vê hoje em dia isso? Tem melhorado essa relação? Sim, no passado nós temos assim, tudo é uma construção. No mundo social, no mundo das relações sociais, tudo é uma construção e um amadurecimento. Nós somos um país de base escravocrata. E o escravo é o quê? Na lei da chibata, Isso. né? Da chibata. Os escravos vinham lá, um navio com 150 escravos lá da África, eles iam num cubico no porão do navio, sentado numa distância de 1,5 metro, quer dizer, não podia ficar em pé, eles passavam um mês, mais de um mês de viagem, quem morresse era descartável, Amém. quem não morresse, as necessidades fisiológicas eles faziam lá, e depois que chegavam aqui, era exposto em pasta pública para ser comprado. E aquele senhor de engenho que comprava o lote dele, de escravo, muitos deles ainda chegavam, quando chegavam na sua propriedade, ainda davam uma surra em cada um dos escravos para mostrar quem era que mandava. Então nós temos essa base escravocrata. Então nós tivemos depois a República, tivemos muitos conflitos, tivemos a Revolução de 30, a ditadura de Getúlio Vargas, depois uma breve democracia, depois tivemos a ditadura de 64, civil-militar de 64 a 85, e entramos numa nova fase, num novo período de redemocratização. Então, essa redemocratização aproximou mais as autoridades das pessoas. Isso. Com isso, o juiz se tornou não aquela figura da espada, Sim. mas aquela figura acessível mais às pessoas, né? É aquele que ele continua com a responsabilidade de distribuir a justiça, de fazer valer o direito, mas mais acessível. Isso. Então, isso é fruto de um período democrático. Exato. Eu E que a vejo gente assim. vê como uma condição muito positiva para a sociedade. É né? um engrandecimento, é um amadurecimento da nação. Da nação. É. E, doutor Jonas, como é o cotidiano de um advogado no dia a dia? Quais são as dificuldades? Porque a gente tem que entender que toda profissão tem o que é positivo, mas também tem o que é negativo, né? E como é essa relação no mundo do direito, do advogado, esse cotidiano, os desafios? Como é que o senhor vê hoje em dia, se tem uma dificuldade maior? Há um questionamento muito grande hoje com a inteligência artificial, né? Que chegou em todos os patamares. E no direito? E na profissão do senhor? Como é que vocês estão lidando nesse cotidiano com essa inteligência artificial? A advocacia, ela por si é uma profissão, assim, porque para se chegar a um nível de advocacia em que não se precise mais, né, como a gente costuma dizer, ralar a fivela do cinto no balcão da secretaria, isso leva muito tempo. Muito tempo e assim, exige muito empreendedorismo do próprio advogado para que isso ocorra. Mas, assim, 99% da advocacia não é a advocacia da boutique, da vitrine, assim, é muita luta. Relação. Eu não entendia, quando eu era estagiário do fórum, por que é que os advogados, quando encontravam um ao outro, perguntavam como é que estava a luta. E a luta, e a luta, e a luta, e eu não entendia. Quando eu me tornei advogado, eu entendi o que é essa luta. Realmente, o advogado, ele
ele não pode parar, e ele não para, assim como, né, no judiciário, os expedientes, os despachos, as sentenças, eles não acabam, né? Na advocacia é da mesma forma, porque nós enfrentamos desafios de diversas ordens. Nós lutamos contra aquele órgão que não quer fornecer documentos para que a gente possa entrar com ação. Nós lutamos contra realmente alguns servidores que não fazem o seu trabalho corretamente. Nós lidamos com, de todo modo, um sistema do próprio Poder Judiciário, que hoje, embora já exista um processo de extrajudicialização, né, muitas demandas indo para cartórios, um incentivo realmente à conciliação, solução pacífica dos conflitos, mas nós ainda temos um Poder Judiciário abarrotado de processos, né? Então, isso faz com que exija do advogado muita diligência. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro entrando em contato, indo às unidades judiciárias, indo aos órgãos e cobrando que o processo ande, cobrando que seja movimentado. E, óbvio, isso dentro também de uma razoabilidade. A gente também não pode estar exigindo aquilo que o sistema de justiça não pode dar, né? Então, para mim, na advocacia, o maior desafio é esse, porque a caneta não é nossa. Isso. Né? Oi, doutor Batista, o recado aí, né? A caneta não é nossa, então a gente não decide. O nosso papel realmente é criar teses, é realmente a hermenêutica, interpretar o direito, mas nós não decidimos. Então, acredito, né, doutor Batista, que assinar ali uma sentença e decidir a vida de alguém seja algo muito forte. Forte, algo, né, que tira o sono, isso, algo que angustia, né? Então, que traz realmente esse peso. Mas também não ter a caneta e ser esse instrumento que faz com que esse processo chegue também à mesa de quem tem. É árduo, né? É saber viver com o risco, saber viver com os infortúnios de ter uma decisão que não é favorável, e aí nós vamos percorrer agora um outro caminho para poder tentar reverter, e assim a gente vive numa incerteza, né? Por mais que a gente tenha uma tese bem elaborada, tenha uma jurisprudência, a jurisprudência está bem favorável, mas nós não decidimos, né? Nós não decidimos, mas somos responsáveis. Então, busca o convencimento, né? Então isso traz do mesmo modo, tira o sono. Eu já acordei várias vezes de madrugada achando que tinha perdido prazo do processo. Aí eu ia abrir o processo quando eu via, não, o prazo ainda tinha mais tantos dias. Então isso faz parte até de um fato que a gente tem visto, que é muito profissional do direito com pânico, um grau de estresse muito grande, com um grau de estresse, síndromes, né? Então, e eu digo isso não só advogado e juiz, todos aqueles que compõem o sistema de justiça, oficial de justiça, assessores, servidores, enfim, é algo que nós lidamos, assim como lá na medicina, a gente lida com a vida das pessoas, e isso é muito sério, não dá para brincar com isso, né? Então, saber que a gente vai tomar uma medida ali que pode definir a vida de alguém, tem o peso emocional muito forte. Isso. Doutor Jonas, uma curiosidade minha. Quando o senhor tem esse contato com um cliente, porque geralmente quando o cliente vai procurar o senhor, ele já vai achando que vai tudo dar certo. Tem certeza que tem o direito. Isso, exato. E assim, ele acha que vai ser da forma como ele está pensando. E aí você falou da inteligência artificial. Ele já colocou lá no chat GPT dele qual é a solução. Isso. Então ele já traz o problema e a solução tudo no mesmo pacote. Pronto, eu queria saber do senhor esse contato, essa conversa que é extremamente importante, para que o senhor diga ao cliente que vai buscar todos os caminhos, mas que nem sempre esse caminho vai levar para o que é positivo. Como é que o senhor faz isso? Eu aprendi com um colega
Eu aprendi com um colega que ele é criminalista e eu liguei para ele para tirar uma dúvida. Aí ele disse que era uma... Porque da família, lá no começo, lá atrás, a gente começa advogando para a família, né? E a família é interessante advogar para a família. Mais ruim. Primeira remuneração. Que remuneração? É isso que eu estou dizendo. Não, o cliente familiar, ele, quando você está começando, ele acha que você está treinando. Então, não precisa pagar. É como você se fosse tá um treinando. estágio, né? Você está ali no seu estágio probatório e ele está lhe dando uma oportunidade De aprender. de aprender. Então, não queira falar em remuneração, não fica feio. Mas aí eu participei de um flagrante, de um parente e tudo, e a gente conseguiu, na audiência de custódia, fazer. Na verdade, não tinha nem audiência de custódia na época. A gente conseguiu liberdade provisória, né? E tinha aquela série de medidas lá, diversas da prisão, né? E ele me ligou perguntando se poderia ir para fazer isso ou aquilo. Aí eu fiquei na dúvida e eu sempre tive isso, assim. Muito cauteloso, e eu né? acho que a gente sempre tem que aprender com os mais velhos, sim. assim, com quem está há mais tempo ali naquela jornada. E eu liguei para ele, ele disse, o cliente isso, ele disse, Jonas, o nosso papel é dizer não. Tudo que o cliente quer é que a gente diga o sim. E o nosso papel é dizer não. Então, quando o cliente vem ao escritório, já com o problema, com a solução, é muito importante esse olho no olho. Sim. E assim, e as perguntas que tem que ser feitas de acordo com cada caso, né? Então, saber as perguntas que serão feitas ao cliente nesse primeiro atendimento faz toda a diferença para saber se ele tem direito ou não. Porque ele é suspeito. Ele vai procurar na internet, ele vai procurar a solução do problema dele sem a menor hipótese de que ele não tenha o direito. Ele vai procurar um artigozinho que alguém colocou ali. Uma palavrinha que ele acha que tem o direito. E o nosso papel nesse momento é fazer essa separação do que tem fundamento e do que não tem. E realmente, se for o caso, dá ou não. Tem que dar ou não. Exato. Né? Nem sempre a gente consegue fazer uma boa triagem entre com a ação e às vezes aparece lá a parte contrária junto um documento, uma prova que surpreende, põe em terra todo a nossa tese, né? Desaba tudo. Mas fazer uma boa triagem e aí vai muito da capacitação técnica, né? De estar estudando. Nossa profissão exige, assim como o senhor que é professor, tem que estudar o tempo inteiro. Então, é um negócio assim, muito dinâmico, né? E o direito, assim, depende muito também da sua origem, dos seus valores. Caráter, né? Do seu caráter, dos seus valores. Quer dizer, uma pessoa que é conservadora, ele tende a buscar fundamentos para buscar argumentos para fundamentar seu posicionamento. Aquele que é progressista, ele vai buscar argumentos. Na sua interpretação, né? Naquele mundo, né? Então, assim, é uma coisa, é dinâmico. O direito é muito dinâmico. É uma grande... E é onde eu vejo essa dialética, quão importante é para o desenvolvimento da sociedade. Sim. Porque ninguém está certo. Não. Né? Então, a história do depende, né? Relativo. É a história do o copo meio cheio ou meio vazio, isso, né? Isso. Exato. São visões diferentes. Né? Para uma mesma realidade. Para uma mesma realidade. Aí os dois estão certos. Exato. Para quem está vendo daquela forma... Não, o copo está meio seco. Não, ele está meio cheio. Isso, exato. Doutor Jonas, o senhor falou na questão de prazos. E nós somos conhecedores que na justiça isso é muito determinante. Para o advogado Para o advogado, exato. É uma coisa... Hoje já tem programas, o senhor me diga isso aí, eu não tenho essa experiência, que acompanham os processos e já dão essa possibilidade de estar alertando com relação a isso? Sim, já tem um tempo que tem esse sistema de... Alguns sistemas, né? Alguns softwares de acompanhamento de prazo, publicações. Isso, que é para você não ter esse risco de... Porque perder prazo como diz, advogado ruim é o que perde prazo.
Porque perdeu o prazo, em alguns casos, aí Morreu, não acabou. tem o que Já fazer. pensou É fatal. para o cliente, é uma É coisa terrível, né? É terrível. absurda. Eu né? Isso aí pode, dependendo da demonstração, o cliente pode até entrar com ação Isso. contra o advogado que fez ele perder uma causa Sim. porque perdeu o prazo, né? Exato. Doutor Batista, é uma dúvida também. Hum, A gente escuta muito que a justiça ela é morosa, né? O senhor relatou também no dia a dia a condição de estar acompanhando ali e buscando para ver se o processo anda. Como isso poderia ser amenizado? O senhor acha que isso tem melhorado? Eu digo sempre, eu sou professor de geografia e a gente discute muito essa relação do indivíduo na sociedade. E eu digo muito a meus alunos que à medida que os indivíduos eles têm um contato maior, consequentemente os conflitos também, sim. que é uma característica do ser humano, é intrínseca, a gente ser conflituoso. Porque veja que hoje a gente está perdendo a capacidade de resolver os problemas pelo diálogo. Igual aquela fábula lá do porco-espinho, né? Do Isso. frio. Exato. Veja que hoje qualquer divergência, porque alguém discordou de mim, vamos para a justiça, né? A gente vê que isso está muito aceso, né? As pessoas elas perderam a capacidade de chegar a um consenso. Não, então vamos recorrer a gente não resolve, mas a justiça resolve. Aí eu queria saber do senhor o que poderia ser feito para que essa ideia que a justiça é morosa, que os processos não andam, que vai sobrecarregar os juízes, porque é uma demanda muito grande, o que é que poderia ser feito para melhorar isso? Essa questão da morosidade da justiça, ela é um problema mundial. Veja que a França, por exemplo, Portugal, por exemplo, ambos foram condenados pela Corte de Justiça da União Europeia por morosidade da Sim. justiça, né? Então, assim, você tem aquilo que é possível, tem o mundo do possível e o mundo do ideal. Você tem no seio da sociedade as pessoas se relacionando e surgindo cada vez mais conflitos. A justiça tem uma capacidade instalada que é aquela. Limitada, né, Ali? Isso. Aí se você aumenta a demanda, você vai fazer com que as causas demorem mais a ser resolvidas. Então, hoje, por exemplo, nós estamos começando a trabalhar com inteligência artificial. Tem uma IA chamada Sara, que nós estamos começando a trabalhar com Sara. Está nos primeiros passos. Acredito que a advocacia já está mais avançada nesse sentido. Porque na justiça tem o seguinte, no processo tem dados sensíveis, aqueles dados que não podem ser levados a público. Sim. E você pegar um chat GTP desse, qualquer outro, Perplexa, etc., Lista e outras, você está jogando dados públicos naquela plataforma. E ela pode depois, esses dados públicos não, dados sensíveis, privados, sensíveis naquela plataforma. E isso, posteriormente, esses dados virem a público e ser um problema. Então, aí está mais um motivo da morosidade da justiça. Então, a justiça, diferentemente, por exemplo, nós entramos em recesso no dia 20 de dezembro e voltamos no dia 6 de janeiro. Esse recesso não é para todos os juízes, é para todos os juízes, mas todo dia tem plantão para atender os casos de urgência. Por exemplo, um plano de saúde que nega uma cirurgia de urgência. Você vai no juiz e diz, olha, seu juiz, eu estou aqui precisando de uma cirurgia cardíaca de urgência, o plano está dizendo que não tem cobertura. E agora, eu vou morrer ou o senhor resolve? Então, o juiz dá aquela liminar e diz, plano de saúde você cumpra agora, porque se não cumprir, eu vou lhe fixar uma multa de R$100 mil por dia. Porque é o suficiente para tirar aquele dinheiro. Se o plano não cair, pega aquele dinheiro e atende de outro, né? Isso. Então, mas isso, volto a dizer, as demandas sociais são crescentes. A justiça tem uma capacidade instalada limitada. Então, quanto mais a ação chegar nela, mais vai demorar a resolver isso. A inteligência artificial pode ser um caminho? Pode. Mas, assim, as demandas continuam
aumentando, continua aumentando. Então, é como aquela história. No mundo das necessidades, as necessidades são ilimitadas, Isso. mas a capacidade de atendimento é limitada. Isso. Por isso que Não tem como atender, não né? tem como atender a todas a contento. Então, você tem os casos de urgência imediata, esse que eu acabei de citar. Isso. Você tem idosos, maior de 60 anos, também tem a urgência dos idosos. Mas daqui a pouco você tem tanto idoso com urgência que não vai poder atender a todos com urgência. Entendeu? Exato. Então, é isso que nós temos. Mas, assim, a gente vai sempre correndo atrás e reduzindo esse karma que, volto a dizer, não é a particularidade do Brasil. Isso acontece nos países do primeiro mundo e com nós com mais intensidade. Exato. Doutor Jonas, essa prática, essa questão do dia a dia do advogado, o senhor escolheu uma área de atuação. É isso que o senhor disse a mim, pode até repetir aí para quem está ouvindo, a área de atuação do senhor. Quando o senhor ingressou no curso, porque ainda tem essa problemática, né? Você ingressa num curso e tem um leque de possibilidades. Então, além de você escolher o curso, você tem que ter uma afinidade em uma área dentro daquele curso. Como foi essa escolha do senhor, esse contato, para que o senhor escolhesse assim, não, eu vou trabalhar com direito civil, eu vou atuar nessa área? Se foi fácil, se teve uma dificuldade, ou se foi assim, sem ter a expectativa, mas no dia a dia, porque eu digo muito, doutor Batista, que a gente sai da universidade com muita teoria, mas é o mercado de trabalho, é a prática que vai. A teoria na prática é outra. É aquela que vai determinar o nosso caminho, né? É como você sai do curso de geografia e você não sai sabendo da aula. Quando você vai para dentro de uma sala de aula é que você vai ter a preparação e esse contato com o aluno. O que é que eu posso fazer de diferente para que aquele aluno aprenda aquele conteúdo? Eu saio só com teoria. Aí quando você está dentro da sala de aula é que você diz, não, eu vou buscar essa metodologia, eu vou usar essa didática, porque eu tenho certeza que ela vai trazer uma resposta que eu estou pretendendo com relação ao conhecimento. E na escolha de atuação do advogado? Na faculdade de Direito, né, nós começamos as primeiras cadeiras, elas são bem teóricas mesmo. Isso, né? exato. Então, a primeira coisa que a gente se torna no primeiro semestre de Direito é ateu. Porque a gente vê logo filosofia, vê sociologia, né? Tudo do então direito, né? Aí a gente já começa a ficar assim, desacreditado de tudo, né? A gente já começa a vira logo ateu. Aí quando vai para o segundo semestre, a gente já começa a ver ali uma introdução ali do direito penal, que normalmente é aquela primeira matéria que a gente se encanta, né? Isso. Então, por quê? Porque assiste a aula, meio-dia em casa, está assistindo ali um programa desse de policiais, né? Então, no meu tempo tinha não sei se ainda tem o Rota 22, acho que era o Rota 22. Então, TV diárias, uma coisa assim. Então, assim, chega a sair sangue da televisão, né? Então, exato. Então, aí a gente assiste e relaciona com o conteúdo visto. Então, o direito penal ali na faculdade de Direito é aquele primeiro contato que a gente começa a ter ali, não com uma prática, mas pelo menos enxergar essa prática. Eu digo isso na minha experiência porque eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha 15 anos. Eu me formei muito novo. Muito novo, 15 anos de idade. Eu me formei muito novo, então eu ainda era uma esponja, né? Assim, para aprender tudo. Então, aí conforme o tempo foi passando, eu fui tendo experiências em outras cadeiras e aí fui me identificando. Comecei a advogar muito no direito do trabalho, no direito do trabalho. Sempre gostei muito do direito privado. E aí já tem uns 6 ou 7 anos que eu realmente saí mesmo do direito do trabalho. Estou trabalhando com direito civil, de maneira geral, mas mais focado em inventário, né? Direito sucessório, contratos, né? As obrigações. Essencialmente nessas
duas áreas. O né? senhor nunca pensou no direito penal, né? Advoguei um tempo de direito também. penal. Quando a gente sai da faculdade, a gente meio que sai clínico geral, Sai né? em geral. Tem que pegar de Até tudo, porque né? tem No que sentido- faturar, né? Então, assim, vai aparecendo. E o tempo que eu advoguei no direito penal, eu gostei. Mas fui tomando rumbos, né? Fui fazendo as ponderações de cada área, projetando para o futuro como seria a minha vida dentro daquela área. E aí fui tomando esse rumo mais para o direito privado. Né? Muito Fiz bem. um concurso para magistratura. Fez? Foi, mas é porque eu queria conhecer o norte do país. Aí tinha um concurso em Amapá e eu fui fazer esse concurso lá, mas não Agora também assim. tu foi pro extremo, né? Fui, eu queria. Você foi assim pro É. norte do norte, né? Aí eu fiz esse concurso da magistratura, não passei. Aí fui para outro extremo. Aí fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental na Universidade Federal do Paraná. Desceu mesmo. Era um programa que tinha lá que você tinha que ir tantas vezes, fazia uma videoaula, algumas por vídeo. E aí o direito ambiental foi porque eu tive uma experiência na empresa do meu pai, que ela foi premiada com crédito de carbono, né? Ali pelo protocolo de Kyoto, então dei uma estudada boa na área e gostei. Mas aí depois fui saindo. O direito público, assim, puro, não me interessa tanto, assim, pelo menos hoje, né? Mas o direito é bom porque tem essa dinâmica, assim, eu chamo de a profissão do curso mais isonômico que tem, porque você pode pegar o filho de um juiz, está ali no primeiro semestre, filho de um agricultor, o filho de um professor, e eles estão ali tudo na mesma condição. Então, assim, a lei, ela está ali, você pode estudar um Código Civil inteiro, no outro ano sai um projeto, vota, sai um código novo, e aí quem não estudou o antigo pode começar a estudar o novo do zero e está em igualdade com quem... Então, tem essa isonomia. Assim, É interessante quando você fala dessa questão ambiental, que quando eu trabalho esse assunto em sala de aula, eu cito a empresa que você mencionou como sendo... ela negocia a condição do crédito de carbono, né? Que é bem interessante que alguns críticos, né, eles não veem com bons olhos, porque acham que é uma mercantilização da possibilidade de você poluir, né? Um faz a parte, o outro não faz, aí tem a compensação. Mas eu vejo com bons olhos. Tudo que a gente faz na perspectiva de melhorar, de amenizar esse assunto tão marcante hoje em dia, que é a questão ambiental, é muito bem visto. Nós temos que entender isso. Eu digo sempre que o desafio do século XXI é a gente ter essa sensibilidade diferenciada com o que está acontecendo no planeta. Nosso planeta né? está Que é alguma coisa que está... agonizando. A gente sempre pergunta que cada profissão tem seus códigos de ética, tem suas regras, e é uma pergunta que a gente sempre faz. A que regra ou que regras você deve respeitar em sua profissão como advogado e o senhor como juiz, que é algo que não pode ser deixado de lado, é ali primordial. Código de ética, a própria ética, se tem a ética e a moral. Né? Isso. A ética é como se fosse a prática da moral. Você diz assim, não deve fazer isso. Se você não fizer, se você exercitar, você está fazendo uma conduta ética. Se você diz que aquele valor, você está esboçando aquele valor, você está mostrando no campo da moral. A ética, toda e qualquer profissão deve atender, né? Qualquer que seja ela. Então, assim, o juiz tem que ser imparcial. Imparcial é aquele que ele não tem lado, ele não tem parte. Do código ético, do código da ética da magistratura, é a questão da imparcialidade. Quer dizer, que garantia o cidadão vai ter de justiça se você tem um juiz parcial? Né? Então, você tem que ter a certeza que sua causa está nas mãos de um juiz imparcial. Porque aí, se você perder, você sabe que perdeu porque ele entendeu. Pode até ter entendido equivocadamente, mas não por ele ter sido parcial. Agora, essa questão de parcial e imparcialidade. No momento em que você fundamenta
a sua decisão, o seu posicionamento, aí você vai escolher um lado. Você vai dizer que o lado tem, que aquele lado... Se eu leio um processo, olho todas as provas, eu me convenço que o cliente do Dr. Jonas tem razão. Então, nesse momento, aquela minha imparcialidade formal, materialmente ela passa a ser que eu tomei partido naquele momento. Mas tomei um partido não porque eu sou amigo do Dr. Jonas ou porque eu sou inimigo do Dr. Jonas. Eu tomei partido porque eu me convenci que as provas produzidas é ele quem tem razão. E assim eu dou o veredito. Posso estar errado, e aí o Dr. Jonas recorre, tem a segunda instância, o tribunal pode refazer ou manter, ele ainda é insatisfeito, que a insatisfação humana, ninguém gosta de perder, né? Você perdeu na primeira instância, o cara, não, eu quero recorre para a segunda instância, perdeu, não, eu quero recorrer, recorre para a terceira instância, que é o STJ. Isso. Aí se ele perder, aí o cara ainda não vai ficar ele ainda não... Inconformado, ainda está... Ele ainda vai continuar inconformado. Né? Aí assim, olha, não, mas agora não tem matéria constitucional para ir para o Supremo. Então agora não tem o que... Não tem o que fazer. E o Supremo, eu costumo dizer que o Supremo é aquele que foi dado o direito de errar por último. Sim. Porque depois que se ele errou, pronto, acabou-se. Não tem eu mais... errei, o meu erro tem conserto no tribunal. Mas o dele não. Mas o dele não dá para recorrer para Deus. Exato. Então, assim, outra questão do Código de Ética. O magistrado não pode ter atividade política. Não digo nem atividade política partidária. É assim, você fazer ativismo político, você se manifestar em ambientes, em canais públicos, demonstrando sua ideologia, isso é proibido. Isso o Código de Ética da Magistratura não permite. Exato. Eu costumo dizer que a gente é um cidadão pela metade, porque todas as outras profissões... você pode ter o seu lado político e esboçar, você pode ser tua atividade, você pode ser candidato, nós não podemos ser candidato a nada. A única coisa que o juiz pode ser, e isso é bom que os nobres estudantes que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, saiba disso. A magistratura ela é uma vocação, ela é um sacerdócio. Você vai viver da magistratura. Você vai ter que ser uma pessoa um tanto quanto reservada. Você não pode estar se expondo muito ao público, você não pode se expor tanto em redes sociais. Então, assim, você tem que ter uma postura comedida. Isso faz parte da ética da magistratura. Outras coisas mais, mas eu acho que isso já dá de bom tamanho para situar... Tirar essa dúvida. Tirar essa dúvida. E a gente diz muito aos alunos, doutor Jonas e doutor Batista, que por isso que a escolha da profissão é uma coisa muito séria. Porque, assim, você não tem mais como separar, quando você, principalmente dependendo de algumas profissões, a sua vida pessoal da vida profissional, né? A pessoa jurídica da pessoa física. É algo muito complicado, porque a sociedade vai atrelar ali as duas condições, né? Sim. Então, por isso que a escolha, eu digo sempre a eles, olha, vocês escolham bem, porque vocês não tem o Jefferson professor... E o Gerson, que não é professor, não. Para a sociedade, eu sou o professor. Sim. Então, a minha vida pessoal está vinculada diretamente à minha vida profissional. E na condição do advogado, que não pode faltar, que é primordial no exercício da função. Da mesma forma que a magistratura tem um código, né? Na advocacia também temos o Estatuto da Advocacia e um Código de Ética e Disciplina. Isso. Né? Então, tem uma série de condutas, né, que realmente trazem sanções para o advogado que as pratica. E são muitas, né? São muitas. E realmente a ética justamente está ligado a você ter um comportamento, né, que ele é esperado realmente de maneira social. Isso. Então, na advocacia nós temos vedações como não posso me comunicar com o cliente de outro advogado sem a autorização dele, né?
para que eu também não possa, né, para que o advogado não possa induzir o cliente, Sim. prejudicar o trabalho, às vezes impor ali um medo. Nós temos um dever de prestação de contas com os clientes, né? Nós temos um dever de urbanidade, Sim. né? De ter esse trato, de ter realmente educação para conversar com todos os envolvidos no sistema de justiça. Nós temos o dever de, e que eu me sinto muito responsável por isso, de atuar como um agente de pacificação, né? Você falou no começo de tantas demandas que estão indo para a justiça, as pessoas realmente têm qualquer entreveiro ali, já corre para a justiça, já quer entregar tudo para um juiz, e nós temos esse dever de atuar para que os litígios sejam pacificamente resolvidos. Eu já mais de uma vez eu criei grupo de WhatsApp com um advogado das partes. Só aqui nós vamos ter que conversar. Sim, exato. Porque a gente vai ficar só falando no processo, bota uma petição. E o interessante da petição é que parece que você lê do seu jeito. Isso. Né? Interpreta e da você sua forma, parece né? que já escuta aquela voz. Você vai lendo e já escuta aquela voz. Então em processos com um alto grau de litigiosidade, se não tiver uma busca pelo entendimento, eu digo muito isso, o nosso sistema de cidadania, a nossa sociedade escolheu que a exceção, que é a não resolução dos conflitos, porque a regra é a resolução pacífica, as pessoas se entendem, via de regra, as pessoas podem se desentender ali, mas no final elas acho que 90% dos problemas não vão ao judiciário. As pessoas resolvem, conversam e resolvem. E aí o nosso sistema de cidadania diz, quando não resolve, entrega para o juiz resolver. E aí ele vai decidir. Você tem que estar disposto Ele não pode ser, está empate, nenhum nem outro. Tem que sair uma... Vai dar para alguém. Eu costumo dizer que quando o juiz decide, ele ganha um inimigo e um ingrato. O inimigo, ele diz, olha, eu tinha o direito e ele não me deu. Isso. Esse é o juiz corrupto, é o juiz. Isso. E o ingrato é dizer, olha, demorou tanto para dizer o que eu já sabia. Resumindo, não ficam satisfeitos, né? Nenhum nem outro, né? Demorou tanto para dizer o que eu já sabia. Então para mim, assim, essa questão da pacificação social, ela, para mim, é o principal, assim, dentro de um contexto ético ali do advogado. Bem. Porque, assim, é muito fácil, e eu digo isso para os clientes, assim, que o advogado é igual a nossa esposa. Ela não está aqui com a gente, mas a gente tem que confiar. Sim, exato. Então, eu não sei o que a minha esposa está fazendo agora, mas eu confio nela, eu sei que... Tem que ser uma relação de confiança. Então, tem que ter muita confiança. Se você não confiar no seu advogado, mude. Não tem como, né? E essa prosperar. Confiança... É essa confiança que o advogado tem nas mãos, que ele pode fazer a diferença de botar mais lenha na fogueira. Ou amenizar. Então, é muito fácil para o advogado que não está preocupado com a vida das pessoas dizer, incentivar o litígio, incentivar, porque ele vai ganhar mais, ele vai se beneficiar daquilo. E eu penso que não é por aí. Eu penso que a gente está ali para, como várias vezes lá no escritório aconteceu, de as pessoas se abraçarem, terminou a reunião ali, entendeu? Se resolveu. Famílias que tinham 30 anos que não se falavam, começam a se falar, porque começaram a enxergar... de sucessão, né? Que eu nunca vi. Essa área aí é a que mais tem. Eu nunca vi um negócio tão... Inclusive, esse processo está lá, né? Está lá com o doutor Batista, esse processo. Tão mas, complicado para botar o povo para brigar, família, né? É uma família que com 30 anos brigando e esse ano teve um entendimento, conseguiram resolver um monte de coisa e já se falam e almoçaram juntos e foram resolver as coisas juntos. E eu também, principalmente nessa parte de inventário, o cliente acha que a gente tem que resolver tudo. Eles são condôminos ali, né? Enquanto não partilha. Então, assim, uma cerca quebrou, tem que
ligar para o advogado ligar para o outro advogado para falar com o cliente, para saber quem é que vai comprar as coisas para poder consertar a cerca. E eu digo, olha, vocês têm uma relação aí jurídica que está em processo de divisão, mas essa mesma relação jurídica os torna condôminos e como donos vocês vão ter que conversar. Isso. Porque não tem como resolver sem ter o diálogo, né? Eu não sou administrador de bens, eu não trabalho com isso. O que eu puder pacificar, beleza. Beleza, mas aí o resto é com vocês. Mas por quê? Porque a gente tem que estimular o diálogo, a conversa. De saber que eles vão ter que enfrentar os problemas. Assim, né? Porque... Inclusive, uma área hoje que se busca muito é a questão da mediação, né? Sim. E você buscar... Já tem a mediação privada, né? A mediação, que são alternativas à justiça. Porque é aquela história, de novo... Arbitragem, né? Arbitragem, mediação, arbitragem. De novo, é aquela questão do assoberbamento da máquina estatal. Né? Então é preciso criar canais alternativos de solução de conflito. Exato. Porque os conflitos estão ali, aí vem a teoria da tridimensional do Miguel Reale do Direito. Né? No seio da sociedade, os fatos acontecem. Esses fatos são valorizados. Primeira dimensão, os fatos acontecem no meio social, as relações sociais. Segundo nível, segunda dimensão, esse fato é valorizado, Sim. A valoração. E terceira dimensão, ele é transformado em lei, para disciplinar fatos aquele. É por isso que o direito, eu costumo dizer que, por exemplo, o direito ele é filho da política, mas ele tem que ser um filho independente da mãe. Isso. Porque no momento que se misturar os dois, porque a política é aquela, a ciência do ser. No direito, a ciência do deve ser. Né? Então, assim, deve ser assim, a lei deve ser assim, deve atender isso. Mas na política, as coisas acontecem como elas são. Exato. Né? Existem as regras ali que são Mas estabelecidas, né? Por que o direito é filho da política? Porque quem é que define as leis? Quem é que cria as leis? A política. Isso. Através dos deputados, do Congresso e do Executivo, que na parte da sanção. Né? Então, uma vez transformada em lei, ela tem que ser atendida. E aí vem o juiz, né? Vem a questão do juiz, os advogados e o Ministério Público provoca a justiça tem que dar uma resposta. Não posso dizer, não, vocês estão em empate, nenhum outro tem que dar a resposta. Doutor Jonas, essa relação do advogado com o cliente, hoje em dia, isso é um entendimento meu, eu posso estar equivocado. Há uma exigência maior do cliente pela busca da informação ou não? Naturalmente, hoje o cliente está mais informado. O Google, né? Dá uma ajudada. Então, eu vou refazer. Perturbam muito ou não? Na condição assim, de estar ali querendo aquela coisa diariamente, aquela informação. Me diga aí como é essa relação. Eu tenho repassado o contato das varas para os clientes. Quando eles estão muito, eu mando, veja aí se não é verdade. Isso. Mas assim, é porque eu vejo também hoje as pessoas muito inflamadas, assim, elas carregam assim um rancor, muito uma coisa mais elas vêm muito engatilhadas, vêm muito assim já talvez a angústia, né, as mágoas, enfim, as agruras, né, naturais de uma violação, de um direito violado, né? Mas eu vejo uma certa impaciência, realmente, porque, como o doutor Batista falou, dá um Google, e quando dá um Google que você em segundos tem a resposta, para o cliente, ele imagina o começo do processo, com a petição inicial e a sentença do juiz. Assim, bem pertinho, né? Bem pertinho do outro. Mas existe uma regra procedimental que tem que ser seguida para que se chegue à sentença. Né? Então, nós temos o direito material, que é o que a norma diz, qual é o direito de cada um, né? Do filho, ter a pensão ali do pai, entre outros. E nós temos o direito
processual, que é aquele veículo que vai conduzir, né, aquele sistema aquele direito material até se chegar à sentença. Então, é onde entra a questão dos prazos, né, da manifestação das partes, o momento de produzir provas. E quando isso é atropelado, geram nulidades que podem fazer com que aquele processo que se chegue à sentença volte para o começo. Então, o cliente não enxerga isso. Né? O cliente, ele quer o resultado. Ele não quer saber o que é que está acontecendo. Ele não quer dos caminhos. Ele quer a chegada e acabou-se, né? Por isso que eu acho tão bom quando o processo está na mesa do juiz. Assim, tá lá, ó, agora só não é pode, mais comigo. Só não pode passar o telefone do juiz, né? Não, aí do juiz não, aí não dá para passar não. É verdade. Aí o jurisdicionado diz assim, o advogado disse assim para o cliente, olha, tá na mesa do juiz, só tá faltando ele assinar. Não, aí eu não digo isso não, que eu sei como é. Mas tem uma história que eu escutei uma vez um advogado dizendo que ele, acho que isso é uma piada, né? Mas assim, dizendo que tinha um juiz muito sério, probo, que juiz até que ninguém nem conseguia acesso com ele. E o processo demorando para ser julgado, aí o cliente chega e diz, doutor, se eu mandar uma caixa de uísque para casa do juiz, será que ele vai julgar meu processo favorável? Diz, você tá maluco? Você tá maluco? Se você fizer um negócio, o juiz vai lhe prender. Não faça isso não, você vai prejudicar, porque é um juiz sério, honesto, probo. Aí, com 30 dias, saiu a sentença. 30 dias depois dessa sentença favorável, né? Aí o advogado liga pro cliente, saiu sua sentença aqui. Aí o cliente disse, eu sabia que ia sair. O que foi? Eu mandei a caixa de uísque lá pra casa do juiz. Aí ele disse, eu não acredito não, aquele juiz é honesto e tudo. Aí ele disse, exatamente, doutor, mas eu botei o nome da outra parte. Olha aí. Quem foi desonesto foi ele, né? Eu botei que o presente era da outra parte que estava enviando. Nós estamos aqui já chegando ao término do programa. Olha aí como passa bem rápido, como é uma conversa. E para a gente encerrar, eu queria que vocês dissessem, né? O que você diria para quem deseja ser advogado, para ter a sua profissão. E também para a profissão de juiz. Qual mensagem vocês deixariam para aquele jovem que está ali, naquela decisão, e que quer cursar direito, quer advogar, quer cursar direito, mas quer ser um juiz? O que é que vocês poderiam repassar nesse sentido? Certo. Bom, eu quero me dirigir agora especialmente aos caros alunos e os caras alunas que estão nessa fase de decidir o que querem na vida. É uma fase importante, de muita indecisão e também, assim, enquanto está novo, pode tomar uma decisão errada e voltar e corrigir, mas já perdeu uma oportunidade. Dizem que o cavalo só passa selado uma vez, mas às vezes pode ser que passe outra, né? Exato. Bom, mas para ser juiz, primeiro, eu me dirijo aos caros alunos e caras alunas e dizer o seguinte: se você gosta muito de matemática, se você gosta muito de exatas e pretende ir por aí, siga a sua vocação inata. Se você é uma pessoa que gosta de humanas, você gosta das questões sociais, você tem desperta sua atenção nas questões sociais, no bem-estar das pessoas, e se não quiser, pode até ser lá, se não quiser ser político, depois, porque se for ser juiz, está lascado, não pode ser. Desista da política, né? Desista da política. Então, assim, a atividade política é uma atividade brilhante, louvável, que é o exercício da política. A Hannah Arendt dizia que não existe soluções fora da política. Então, tudo que se passa no meio social
passa pela política. Como eu acabei de dizer, o próprio direito é filho da política. Então, se você se identifica mais com a área de humanas e você é uma pessoa um tanto quanto quer uma profissão um tanto quanto mais reservada, e você quer ser um funcionário público, ser juiz é uma excelente profissão. É um sacerdócio, você vai ter que ser só juiz, no máximo você não pode ser comerciante, você não pode ser, se quiser ser professor, ainda excepcionalmente pode ser professor, sem cargo de direção. Você não pode ser diretor de uma escola, diretor de uma faculdade, você não pode ser. Então, se você quiser ser juiz, vá. Agora, esteja disposto a estudar muito, aproveite já a faculdade para estagiar, mesmo gratuitamente, numa vara da justiça qualquer. Se você se identifica mais com... Lá na frente você vai saber se você quer ser um juiz trabalhista, um juiz de direito, um juiz federal, um juiz eleitoral. Não existe juiz eleitoral. Juiz eleitoral é uma função gratificada do juiz de direito. Qual a diferença entre um juiz de direito, um juiz federal, um juiz do trabalho, um juiz militar? É só a questão da competência. Por exemplo, o juiz federal ele só julga as causas que tenha relação com a União, seja a União em si ou suas autarquias federais, e empresa pública apenas a Caixa Econômica Federal. Por que autarquia federal? Para pegar o INSS. E empresa federal, a Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil, por exemplo, já não é da competência do juiz federal, é da competência do juiz de direito. O juiz de direito é um juiz estadual que pega toda a competência que não seja, é a chamada competência residual. Aquela que não seja ligada ao interesse da União Federal, que não seja ligada à relação de trabalho entre patrão e empregado, que não seja decorrente de questões militares das Forças Armadas, se for o eleitoral, você vai ser, como juiz de direito, você vai ser, periodicamente, você vai exercer a função de juiz de direito. Então, o juiz de direito pega tudo isso. Tudo que não for, excepcionalmente, que não for isso aí, é do juiz de direito. Todas as causas criminais, civil, criminal, tributária, tudo isso vem para o juiz de direito. Então, você como juiz de direito, você começa como juiz substituto. Depois de um concurso sofrido, um concurso com 4 fases. Primeira fase, uma prova objetiva se for o SESC que fizer, geralmente tem cada um item errado elimina uma certa. Você faz uma questão, um item certo. Quando erra o seguinte, já anulou aquilo ali. Então, é doloroso essa situação. Passado nessa fase, você vai para uma fase dissertativa, você vai dissertar sobre um tema escolhido lá. Numa terceira fase, você vai agir como se juiz fora causas que eles criam uma situação, várias situações para você julgar. Como é que você vai julgar aquela causa. E, por fim, uma prova oral, onde você é sabatinado por uma banca examinadora. Além disso, tem a prova de título por isso que eu vou falar, se você quer ser juiz de direito, aproveite já a graduação para ir construindo títulos. Que título é? Publicação de um artigo numa revista, e aí hoje tem muita facilidade para você publicar artigo, você busca na plataforma Sucupira, lá tem todas as revistas, a forma como você submete seu artigo, você vai trabalhando, você vai estagiando, adquirindo experiência, e você chega a não fazer como eu fiz, que quando eu fiz
o meu primeiro concurso jurídico, que foi o de promotor de justiça, meu único título era o título de eleitor, que não contava ponto, né? Exato. E assim, você vai estudando as decisões dos tribunais, principalmente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, você vai estudando esses enunciados e vai ali acumulando essa bagagem. Depois você estuda aí mais uns 2 anos de preparação e com certeza você vai lograr isso e vai ter uma profissão brilhante, árdua, mas que vale a pena. Muito bem, obrigado. Doutor Jonas, e a mensagem aí do senhor? Para quem está... Eu também penso aquelas pessoas que têm essa inclinação maior com a área de humanas, história, geografia, questão sociopolítica, né? Que tem mais essa vivência, realmente aparenta, né, ter uma identificação maior com o curso de Direito, né? E na advocacia, né, existe-se fazer uma prova depois da graduação, exige fazer o exame de ordem, né, que é composto por uma prova objetiva e uma prova subjetiva, em que vão ser postas ali questões dissertativas e uma prova técnica que vai ser apresentado um caso concreto e ali o candidato ele vai ter que elaborar uma peça processual endereçada, né, a um juiz de direito com o pedido, né, o pedido fundamentado. Mas trazendo para quem tem dúvida, para quem pensa na advocacia como profissão, eu entendo que, assim como o juiz, é uma profissão de vocação. Uma profissão que exige muita coragem, exige muita luta contra realmente um sistema, né? Então, um advogado chamado Sobral Pinto, ele diz que a advocacia não é profissão para covardes, então é uma profissão que realmente exige que aquela pessoa seja um agente transformador social. Alguém que vai, o advogado é alguém que realmente pode mudar a vida das pessoas. Então, para quem tem essa vocação de se preocupar com o próximo, de entender a dor das pessoas, é uma profissão que traz cura, que traz alento, que traz reparação, né, para a vida das pessoas. Então, além da possibilidade financeira, dependendo das suas ambições, a advocacia ela permite que se aproxime, né, dessa dádiva que é garantir direitos, lutar pelos direitos, né? Nós advogados somos a última trincheira da cidadania. Então, quando Chega até aí, né? então assim a gente vai à frente. Então é o advogado quem mete a cara, é o advogado quem realmente briga, é o advogado quem convence, né, quem argumenta. Então, para você que tem dúvida, para o aluno que tem dúvida de que profissão seguir, pense em advocacia sob o prisma de garantir direitos, de garantir realmente a transformação da vida das pessoas. Realmente o que eu vejo da advocacia é isso. Pronto, muito bem. Eu quero agradecer em nome do Colégio Pequeno Príncipe, da diretora pedagógica Raquel Costa, da coordenadora pedagógica do ensino médio Betânia, a presença de Dr. Batista e de Dr. Jonas, parabenizá-los pelos profissionais dedicados e competentes que a gente identifica logo de imediato, que fazem o que gosta, que isso é que faz a diferença, e a gente agradece. E um conteúdo de grande colaboração para esses alunos que estão aí terminando o ensino médio e logo logo vão estar fazendo o Enem aí no mês de novembro, no dia 3 e 10 de novembro. Isso, então muita paz, muita saúde, prosperidade, que é o que a gente precisa, e o Colégio Pequeno Príncipe agradece.
Viu? Boa noite e um Boa grande noite. abraço. Boa noite. E agradecer ao nosso amigo Júnior, que sempre está ali também, Um abraço. nos garantindo aí Obrigado, Júnior. toda a condição tecnológica para que o programa de fato exista. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço.